de pau me abre a boca, macumbeira. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Uma parede atrás, um negocinho bem esquisito. Eu sei que você está perguntando por que não está no estúdio. Cada dia tem um desafio novo. Me perguntaram sobre magia divina e Umbanda. Bom, magia divina é uma magia trazida por Mestre Seiman através do médium Rubens Saraceni, e hoje tem como central o Colégio de Magia, a central, o Colégio de Magia. Se você der um Google ou bater o Facebook aí na pesquisa, você vai encontrar o Colégio de Magia, diversos núcleos que vão disponibilizar as iniciações, que são chamadas de curso. São 4 meses de iniciação para cada grau de magia. Não quer dizer que necessariamente é um curso. Para mim, curso sempre soa como um nome errado. Curso seria para curso de direito, curso de medicina. Para iniciação de magia não tinha outro nome, pelo visto, e colocaram como curso. Não é o nome correto. É uma iniciação, é um processo, é uma jornada em que a pessoa é apresentada a um determinado grau de magia e assim tem as suas iniciações durante esse processo. Forma-se então, através do Colégio de Magia, um núcleo de magia, uma hierarquia de magos, uma hierarquia não, porque não tem graus hierárquicos, né? Não tem quem tem mais, quem tem menos, ou não tem graus hierárquicos, né? Seria mais uma centralização, uma egrégora de magos, vamos dizer assim, que trabalham a magia pela visão divina, ou seja, através de tronos. Não tem Umbanda na magia divina, tá? Umbanda é Umbanda, magia divina é magia divina. Isso o Mestre Seiman, Rubens Saraceni, falava sempre. Não confunda a magia com Umbanda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A magia é divina. A Umbanda utiliza a magia sem problema nenhum, só que caboclo não risca mandala do trono XYZ. Caboclo não manda fazer certas coisas, caboclo manda banho, faz ponto riscado, pede para a pessoa anotar o nome no papel e tem um zilhão de coisas, velas e assim por diante. Não é mandala, não é ponto riscado. Ponto riscado é o que o caboclo faz. Mandala é o que o mago faz, são coisas diferentes, magia divina sempre. E estas são as características principais. A escrita sagrada dentro da escola chamada Umbanda Sagrada, advinda de Pai Rubens Saraceni por suas entidades, todas elas, não só o Pai Benito de Aruanda, mas por todas elas, trouxe um tipo de escrita. A egrégora que trabalhava com o Pai Rubens Saraceni trouxe um tipo de escrita das entidades. Assim como na Umbanda Esotérica, Mate Silva, por meio das suas próprias entidades, trouxe um tipo de escrita sagrada para que as entidades possam fazer o seu riscado, que é diferente da Umbanda tradicional, da Umbanda popular, que tem também um tipo de escrita. Assim como os portugueses escrevem diferente dos brasileiros, não escreve diferente, é tudo igual. Não, tem algumas coisas diferentes sim, é mais fácil falar dos ingleses. É como o americano escrever em inglês, o brasileiro escreve em português, o russo escreve em russo e assim por diante. São tipos de escrita. Cada egrégora possui um tipo de escrita identificadora e transformadora do ambiente em que nós estamos para movimentar essas energias. A magia divina tem uma escrita. Dentro da egrégora de Umbanda Sagrada, estas escritas se correlacionam, mas não são iguais. Temos sinais que estão de acordo com alguns dos sinais da magia divina, mas não é obrigatório, não tem que levar em consideração todo tipo de escrita da magia divina e não significa a mesma coisa só porque estamos ali diante de uma escola de Umbanda sagrada. Magia divina é magia divina. Sempre coloca isso na cabeça. Se você encontrar algum lugar que está relacionando, que está colocando a magia divina, juntando com a Umbanda, fazendo... Não foi isso que Rubens Saraceni, não foi isso que Mestre Seiman ensinou, pelo menos pra gente. Se ele ensinou depois em alguma turma uma coisa diferente, cada um que diga por sua própria turma. Nós temos então aqui relacionado com a magia divina, os graus de magia divina com o Colégio de Magia que hoje, dia 19 de maio de 2017, é presidido pela doutora Miriam. Ela que comanda o Colégio de Magia, as questões são diretamente enviadas para ela.
nenhum outro local, um outro local físico mesmo, apesar de ser pertinho, né, em L, você está dentro do Colégio de Umbanda, que tem uma outra presidente, a Sandra Santos, que cuida da associação, da UESP, tendo a Regiane como vice-presidente. Hoje, 19 de maio de 2017. Pode ser que daqui a 3, 4 anos isso tenha mudado. Hoje, são estas as considerações. São núcleos diferentes, são presidentes diferentes, são líderes diferentes que cuidam desses assuntos e cuidam desses assuntos. Não se relacionam, a não ser em festas, em encontros, em alguns aspectos relacionados com o divino. Mas dentro do ritual não há menor necessidade de ter magia do fogo, magia dos raios. Mas eu sei que tem alguns irmãos meus que colocam graus de magia como obrigatório para o sacerdócio. São coisas destas pessoas. Não está errado, tá? Não está dizendo, nossa, é uma heresia, isso tem que acabar. Cada um tem a sua explicação. Quem coloca, por exemplo, a magia do fogo, que é o mais comum, para que façamos teologia depois do sacerdócio, está relacionando os sinais colocados em uma egrégora específica para que tenha o conhecimento de tais coisas. Ou simplesmente seja ali um aspecto de entrada para que faça os próximos graus e pague os cursos. Não sei. Tem que perguntar para a pessoa. Cada um tem o seu fundamento. Não está errado, não estou falando mal. Estou expondo a verdade do que acontece. Curso de magia é o nome errado. Assim como o curso de sacerdócio é um baita nome errado que já modificaram, estão fazendo essas correções. Porque dá uma porrada de problema. Como você vai ser mago por curso? Você faz um cursinho, telecurso 2º grau e bati na mesa aqui, deu uma porrada. Você vai fazer um telecurso 2º grau e virar mago? Harry Potter? Não tem como. É um processo, é uma iniciação, tem graus, tem hierarquia, ou seja, tem um mago iniciador, tem hierarquia assim. Tem um mago iniciador, tem um colégio de magia, tem uma ordem de magos a ser seguido. E, obviamente, o carro do churros vai passar enquanto a gente está gravando. Resumindo essa primeira parte, eu ia falar 2 minutos, mas estou falando pra caramba porque esse assunto é muito bom. Resumindo essa primeira parte, Colégio de Magia é um conjunto de técnicas que forma uma escola de magos presidido hoje por doutora Miriam, 19 de maio de 2017, compondo uma egrégora de magia divina trazida por mestre Rubens Saraceni, mestre para mim pelo menos, Rubens Saraceni, através do mestre Seiman, um dos comandantes desta egrégora de magos, esse colégio de magos. Isso é uma coisa. Colégio de Umbanda, também trazido por Rubens Saraceni, mas trata de Umbanda. Tem uma escrita com sinais semelhantes à magia divina, mas a sua escrita não é relacionada com mandalas. Tem uma coroa planetária, tem lugares em que especificamente são colocados, não é norte, sul, leste, oeste, não são 8 pontos, são mais do que isso e não tem esta relação exata. Por exemplo, se você fizer um curso fazer o quê? O nome é esse. O curso de magia do fogo e tiver lá o trono da fé, não é Oxalá e Logunã, como está disposto na doutrina de Rubens Saraceni como o trono da fé na Umbanda. Não. Magia divina tem o trono da fé, é o trono da fé. A Umbanda tem uma linha chamada a linha da fé, é Oxalá e Logunã, a linha da fé. Isso foi bem falado por Rubens Saraceni enquanto ele apresentava esses conceitos. O ponto riscado de uma egrégora de espíritos relacionados com Umbanda sagrada tem uma coroa planetária, locais e sinais dispostos. A magia divina tem pontos diferentes dispostos em uma mandala. Você pode ter aprendido diferente, mas não foi isso ensinado por mestre Seiman e Rubens Saraceni. Perfeito? É claro que Rubens Saraceni em cada turma tinha explicações diferentes, porque cada turma precisa de uma coisa. Por exemplo,
Em uma das turmas de magia do fogo, uma das pessoas perguntou se podia usar pêndulo para verificar se aquele sinal, aquele signo, aquele símbolo poderia ser usado ali ou deveria ser modificado, porque você trabalha com mestres de magia, que não são as entidades de Umbanda. Óbvio, magia é magia divina, magia divina é magia divina, e Umbanda sagrada é Umbanda sagrada. Foi dito que pode. A partir de então, estas pessoas que fizeram o curso e tiveram essa explicação começaram a dizer que deve ser usado pêndulo. Também a explicação do norte. Se você tá... Bom, isso são coisas que só dentro da magia pode dizer. São graus iniciáticos, tem o aspecto esotérico com graus de iniciação e é fechado só para quem é mago do fogo. Então não posso revelar mais coisas. Assim nós resumimos essa primeira parte. Magia divina é uma coisa, Umbanda é outra. Se algumas pessoas obrigam a fazer magia divina para trabalhar na Umbanda, são coisas que estas pessoas fundamentam. Não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que não era assim com Rubens Saraceni, nunca foi, não é obrigatório, é uma questão que o pai de santo daquele terreiro determina por algum tipo de fundamento que só ele pode explicar e que faz sentido para ele e que beneficia as pessoas. Não estou falando que é errado, só estou dizendo que eu que não exijo também estou certo. Entendeu a relação? Eles não estão errados em obrigar, é o método deles. E não tem um nome específico ou um grupo de pessoas. Eu não conheço, tem muitas pessoas que fazem assim. Eu não faço. Eu também estou certo. Eles também estão certos. Cada um usa o método. Eu uso o método que eu aprendi. Magia divina e magia divina. Quer fazer? Faz. Não é obrigatório para fazer, nem teologia, nem sacerdócio. Foi assim que eu aprendi com Rubens Saraceni. Na nossa segunda parte, fica agressivo, né? Parece que eu estou falando mal de né? Enfim, não estou. Na segunda parte, eu quero dizer o seguinte. Se você está numa gira de Umbanda e você recebe uma informação de que precisa passar numa mandala, também é algo específico daquele terreiro. Da mesma forma que o Pai Norberto Peixoto, em que as entidades que ele trabalha passa para uma sessão de apometria, é um método. Não tem problema nenhum. Se foi assim ou não que aprendemos, não há problema nenhum. Nós estamos atrás de verificar se está certo ou errado o método, mas nós não perguntamos para aquela pessoa, resolveu o seu problema? Deu tudo certo? Muitas vezes, durante a própria consulta espiritual, as entidades pedem para limpar a casa, para fazer alguma coisa que na gira não tem como, ou porque tem que se deslocar até certo lugar, ou porque o que a pessoa exige, por exemplo, é um sacudimento de Obalaway que não dá para fazer no meio de uma gira. Existem materiais a serem trazidos, existe uma preparação a ser feita pela pessoa e não há como fazer durante a gira. Portanto, existem sim métodos que podem ser colocados extra-gira. São poucos, obviamente, mas quando direcionados pelas entidades bem firmadas dos médiuns, tem problema nenhum. Norberto Peixoto, por exemplo, é excelente pai de santo, escreve muito bem. E ele sabe o que faz, sabe o que fala. Portanto, não está errado. Não há problema nenhum. Dei um corte agora porque está acabando a bateria e eu passei para frente. Terceiro aspecto. Não há a menor necessidade de você fazer magia divina se você não quer. A não ser que seja exigido em um determinado terreiro para que você faça algum tipo de processo iniciático. Perfeito. Finalizando então esse assunto. Magia divina o que é? Um método de magia, uma egrégora de magos, um colégio de magia, uma ordem iniciática dentro da magia que você não precisa ser um bandista para fazer. E que você, como um bandista, também não é obrigado a fazer, a não ser que as regras daquele terreiro determinem que sejam. Se você estiver diante de um processo iniciático de magia do fogo, que eu chamo de magia das velas também, estiver ali de frente com uma oportunidade, você pode fazer como um bandista ou pode fazer como não um bandista. Você pode preencher ali a sua vida com vários graus iniciáticos de magia divina sem ser um bandista. E vice-versa. Você pode passar a vida inteira dentro da Umbanda
considerada como escola de umbanda sagrada e não ter nenhum grau de magia. Isso não impede em nada, porque ponto riscado e diversas outras situações serão feitas ali pelos guias devidamente incorporados. Se eles vão riscar o ponto identificador de sua egrégora por meio de uma grafia de umbanda esotérica, sagrada, tradicional, é por conta daquele próprio espírito. Da mesma forma, se nós temos alguém que é russo, ele falará russo, a não ser que ele fale duas línguas, ou que ele fale mais de uma e seja um conhecedor de diversos graus iniciáticos e diversas egrégoras dentro da Umbanda ou fora da Umbanda. Eu conheci uma vez, o meu pai de santo me relatou um caso de uma entidade que tinha uma escrita, ele escrevia mesmo, ele traz para frente, de baixo para cima, e algo que não era chinês, não era japonês, não era nada desse tipo, e falava uma língua diferente. Depois houve realmente ali uma conversa com os caboclos e ele começou a passar a falar, é bom, né? Começou a falar português normalmente e fazer ali as inscrições de pontos com um método que nós conhecemos. Clique em gostei porque eu falei muito e falei por vários assuntos, passando por um monte de coisa que você não estava nem aí para isso, mas que hoje sabe. Um grande abraço. adertsimões.com.br, a sua plataforma de ensino de Umbanda, tem uma porrada de curso gratuito. Você pode se inscrever nele sem problema nenhum, como também tem cursos pagos, porque a plataforma precisa se manter. Um grande abraço. Umbanda também se aprende na escola, adertsimões.com.br. Até amanhã e tchau.